Olá, sétimo ano. Vamos lá para mais uma aula nossa. Essa é a semana de prova e a gente vai estar aí falando e revendo alguns conteúdos dos tópicos que nós já vimos e fechando o conteúdo aí para nossa prova dessa semana, ok? Como é só para rever, são só alguns pontos e rápido. Vamos lá pegar o nosso livro. Vamos lá para começar a falar sobre a região Sudeste, que é um dos últimos assuntos que a gente falou, e a gente vai estar reforçando alguns pontos que são importantes para a prova. Vou compartilhar aqui o livro. A gente vai seguir, ok? Se possível, pega o livro para você ir marcando e acompanhando aí a leitura também no seu livro, né? Além da tela, o seu livro. Então, primeira coisa, né? Essa primeira parte aí é da região Sudeste, né? Que está apresentando os principais números, né? E aqui tem um mapa, a parte política, né? A gente chama de mapa político ou mapa com a divisão política, porque está mostrando as unidades em que estão divididos, né? No caso aí, são 4 estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Nós vimos esses estados e vimos também as capitais. Espírito Santo tem como capital Vitória, Minas Gerais tem como capital Belo Horizonte, Rio de Janeiro tem como capital a cidade do Rio de Janeiro, e o estado de São Paulo tem como capital a cidade de São Paulo, ok? Então, nós vimos aí esses pontos, passamos por outras referências desse território e vamos ver aqui um pouquinho mais em relação às características físicas. Uma outra coisa que a gente viu foi a questão do relevo, ok? Aqui, ó. O relevo mais elevado, ou as partes mais elevadas, os pontos mais altos, são chamados de pico, né? É o ponto mais alto de um relevo. Então, no caso da região Sudeste, a gente tem 3 referências como os principais pontos elevados no território dessa região, ok? Entre eles, a gente tem o Pico da Bandeira, Pico das Agulhas Negras e o Pico da Pedra da Mina. Vamos de novo. 3 pontos mais elevados do relevo da região Sudeste, ok? Pico da Bandeira, Pico das Agulhas Negras e Pico da Pedra da Mina. Esses 3 pontos mais elevados são referenciados aqui no próprio mapa. A gente vai ver aí que os lugares que tem... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ver se consigo chegar para cá. Não dá. Não dá para chegar. Deixa eu só chegar, então, para baixo. Ok. A gente tem aqui uma legenda que vai mostrando as partes mais altas e as partes mais baixas. E aqui tem a referência de que todo lugar que está com esse triângulozinho preto é um dos picos dessa região, ou seja, ponto mais alto do relevo. E aqui a gente vê que pela cor, o que está um pouquinho esverdeado é o que tem a altitude menor, que é de 0 a 200 metros. Esse amarelinho vai aumentando, esse amarelo mais forte vai aumentando, esse quase caramelo vai aumentando, e esse quase vermelho aqui é o ponto mais alto, ou seja, regiões que têm acima de 1.200 metros de altitude, ok? E entre os mais altos, né, que é dessa cor aqui, ó, vou marcar com outra cor, peraí. Vamos ver se eu boto outra cor aqui para se destacar. Foi. Então aqui, ó, essa cor aqui que está na legenda, ela representa os lugares mais altos. Quanto mais escuro, mais alto. E aqui você vê que esses picos estão na região onde apresenta aí uma cor dessa mais forte. Aqui, outra aqui, ok? Então, esses são os 3 pontos mais altos da região Sudeste, ok? Que são chamados de pico do relevo. Entre eles, Pico da Bandeira, Pico das Agulhas Negras e Pico da Pedra da Mina. Lembrando aí com letra maiúscula que vocês às vezes esquecem. Então não deixa isso acontecer. E pelo menos evita. E a gente vai ver também
outro fator que é da geografia física, ou seja, a parte física da geografia estudada nessa região. A gente viu o mapa que representa aí a divisão política, vimos aí a questão do relevo, que também é uma estrutura física, e vamos ver agora do clima, ok? A região... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. A região sudeste ela é formada por esses 4 climas aqui, ou pelo menos vai apresentar uns menores, outros maiores, mas vai apresentar esses 4 tipos de climas. E a gente, mais uma vez, vai usar aqui a legenda, porque isso é importante, saber que a referência que você está procurando está no mapa e a legenda te ajuda a entender o mapa, ok? E a gente tem aqui o clima tropical típico, clima tropical úmido e o clima semiárido, além do clima subtropical. São 4 tipos de clima. Você identifica a cor e vê onde está, você vai saber como é o clima, ok? Então, o maior clima que a gente tem aqui é o clima tropical típico, que é o que predomina na região sudeste. Já já a gente vai ver as características dele. E a gente tem também o clima litorâneo. Vamos ver o tropical úmido aqui primeiro, que é esse aqui que está no litoral, ok? Clima tropical úmido, que é o que está aqui no litoral, ok? E a gente tem aqui em cima, deixa eu subir um pouquinho o mapa, que é o clima semiárido. Esse clima semiárido, ele corresponde à influência das características da região Nordeste. A gente estudou a região Nordeste e viu que o clima predominante no território do Nordeste é o clima semiárido, é o que está na maior parte do território. E uma pequena parte aí da região Sudeste é influenciada por esse tipo de clima. Então, é só um pedacinho, só uma parte que está aí, nessa região, ok? Mas é um dos climas que tem na região Sudeste. E, por último, a gente tem aqui o clima subtropical, que é um clima também que é característico da região sul do Brasil, que vai daqui para baixo, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como é um clima que predomina lá, é o que está mais próximo aqui da parte sul da região sudeste, ok? Então, só também uma partezinha aqui que é influenciada por esse clima. E qual é o principal clima, ou clima predominante, que vai caracterizar essa região do Sudeste? É o clima tropical típico, ok? O clima da região Sudeste, que predomina, que é o principal, que é o que está na maior parte do território, a gente vê aqui no mapa, esse amarelo aqui, que está pegando quase todo o território, é o clima tropical típico. E quais são as características principais que marcam o clima tropical típico? As características principais desse clima é temperaturas acima de 24 graus, ou seja, normalmente são temperaturas elevadas, que apresentam verões com elevados índices pluviométricos. O que são índices pluviométricos? São chuvas, né? São índices de chuva, a quantidade de chuva que cai. Então, verões com elevados índices pluviométricos. Então, verões chuvosos, verão com muita chuva. E a gente tem inverno mais seco, ok? Então, no verão é seco, ou seja, pouca chuva ou quase nada, e no inverno muita chuva, que são índices elevados de pluviometria, o índice elevado de chuva, né? Que são elevados índices pluviométricos, ok? 3 principais características do clima tropical típico: temperaturas acima de 24 graus, verões com muita chuva, inverno com pouca chuva. Ou pode botar verão úmido, inverno seco, ok? Vamos para o nosso próximo tópico agora, que é a vegetação dessa região.
Então vamos lá. Vamos ler um pouquinho esse texto para a gente entender um pouquinho melhor, né? A formação vegetal, que ela normalmente é reflexo aí do clima, ela, no caso da vegetação, ela tem uma quantidade um pouquinho maior, ok? E a gente vai dar uma lida aqui e acompanhar aqui o texto. Vamos ver a página aqui para você acompanhar. Página 348. Então, vegetação do Sudeste. Observe no mapa ao lado as principais formações vegetais da região Sudeste. A elevada umidade da região é propícia para o desenvolvimento da floresta tropical, que em alguns trechos recebe o nome de Mata Atlântica. Essa formação cobria grande parte da região Sudeste, apresentando rica biodiversidade. É claro que... Eita, peraí que apagou. Errei aqui, feio. Essa biodiversidade, né, foi um tanto quanto destruída, ou quase toda destruída, por causa da exploração, das atividades que foram se acumulando ali. Ok? Assim como a vegetação litorânea formada por manguezais e restingas, a Mata Atlântica foi intensamente alterada ao longo do tempo pela ocupação urbana. E industrial, né? Sabendo que essa é uma região desenvolvida, a gente já vai ver a questão da população aí. Grande parte de suas áreas foi desmatada ou aterrada, colocando muitos animais em situação de extinção. De todos os animais ameaçados de extinção no Brasil, cerca de 51% vive na Mata Atlântica. Quer dizer, uma formação importante aí. O cerrado desenvolve-se em áreas de clima tropical, sobretudo no estado de Minas Gerais. A Caatinga, ao norte desse mesmo estado, recebe influência do clima semiárido, com baixa umidade e elevadas temperaturas. Lembrando aqui, ó, a Caatinga é aquela influenciada pelo clima semiárido que a gente viu naquela pontinha lá em cima, onde o território do Sudeste se encontra com o do Nordeste. A mata araucária ocorre em pequenas porções mais elevadas e frias. Frias também é uma referência do clima subtropical que a gente viu no mapa do clima, que está bem no encontro da região com a região sul, ok? Frias, a parte mais elevada e fria do estado de São Paulo, sob a influência do clima subtropical. Vamos voltar aqui para a gente dar uma olhadinha no mapa. Já já a gente vai lá para a questão da população para fechar. Então, a gente tem aqui como formação vegetal, ou as formações vegetais, a gente tem floresta tropical, faz parte da vegetação da região sudeste, mata de araucária, faz parte da vegetação da região sudeste, cerrado, faz parte da formação vegetal da região sudeste, caatinga também, e vegetação litorânea também, e campos também, ok? Essas formações vegetais que a gente tem aí, vou subir aqui, ó, todas elas estão na região sudeste. Porém, as que predominam nesse território, as maiores, são essas duas. O cerrado, está na maior parte, e a floresta tropical, que é a principal e a maior de todas, ok? Então, a gente tem aí como as duas principais formações vegetais na região sudeste, o cerrado e a floresta tropical, ok? Vamos agora para a população para a gente fechar. Vamos lá. Aqui, essa página aqui, deixa eu ver a página 350. Então, vamos ler esse texto aqui para a gente entender como é a população na região sudeste.
A população da região Sudeste é o título. O Sudeste é a região mais populosa do Brasil, com cerca de 86 milhões de habitantes. Cerca de 42% da população do Brasil inteiro. Lembrando que o Brasil tem 5 regiões. E só essa região, ela tem quase a metade da população do país inteiro, ok? Então, a gente sabe aí que a população do Sudeste faz dessa região a mais populosa do Brasil, tá? Vou voltar aqui, ó. Sudeste é a região mais populosa do Brasil, ok? Com cerca de 86 milhões de habitantes, representa aí cerca de 42% da população do país inteiro, ok? Só 3 fatores aqui que a gente vai destacar que são importantes, né? Porque o que mostra o motivo de ser a região com maior aglomeração, maiores aglomerações, né? E porque ela é mais populosa. Primeiro, ela passou por um processo de migração de pessoas que vieram de outro país no período em que estava a economia do café em alta e que acabou o processo, né, de escravidão. E, tendo terminado, eles incentivaram aí os imigrantes virem, né, principalmente da Europa, para trabalhar, né? A gente tem aqui entre eles europeus, né, que é italiano, portugueses, espanhóis, e temos também japoneses, esse aqui no caso da Ásia, ok? Temos europeus e de outros lugares também, mas principalmente da Europa. Então, isso é um fator que faz da região ser mais populosa. O outro fator, vou pular esse aqui, vou falar por último, o outro fator é a migração interna, ok? Com o processo de industrialização e urbanização na região Sudeste, acabou atraindo pessoas de outros lugares do Brasil que preferiam vir morar nessa região, ok? Então, isso gerou uma migração interna, contribuindo aí para que a população na região Sudeste crescesse mais ainda. E um outro fator aqui, que é o que atraiu essa população da migração interna, é a urbanização, que também foi gerada aí foi intensificada pela questão da industrialização nessa região. Em meados da década de 50, a população se beneficiou com a ampliação dos serviços de saneamento básico, né? Acesso ao medicamento, vacina, melhores atendimentos hospitalares, oferecido nas cidades, né? Lembrando que urbanizar ou urbanização, ou essa palavra urbe, né, nos leva a entender cidade. É a infraestrutura, os elementos que formam aí as características de uma cidade. Então, esses serviços que eram oferecidos na cidade acabou atraindo uma população também para lá. Então, os 3 fatores foram a migração, uma é a migração internacional, a outra a migração interna e a outra a urbanização, ok? Então, como a gente ia só repassar por causa dessa semana de prova, fique aí com esse conteúdo, ok? Região mais populosa do Brasil e por esses 3 fatores. Então, até a próxima, um abraço.